Namaskar. Muito se fala sobre a questão ligada ao nosso dever, à nossa vocação, as questões todas relacionadas ao Dharma. É um termo que é muito comum no yoga, é muito comum nas filosofias orientais, tanto do budismo quanto diferentes vertentes do hinduísmo. E eu queria então tratar um pouco aqui com vocês sobre o conceito real de Dharma. Dharma, na verdade, é uma atitude que nós assumimos na vida. Uma atitude que tenha sua base, sua fonte, sua origem dentro de nós, dentro da nossa individualidade e que faça com que a nossa ação no mundo seja uma ação dentro de um propósito maior, um propósito único, um propósito que cabe unicamente a você, enquanto um indivíduo, enquanto um ser espiritual eterno, realizá-lo. Agora, claro que essa definição é um pouco abstrata, às vezes, dependendo da leitura que nós já tenhamos, dependendo da cultura que nós adquirimos. Por isso é importante não cairmos numa vertente referente ao conceito de Dharma meramente religiosa. É importante entender esses conceitos além daquelas definições muitas vezes religiosas, doutrinárias ou dogmáticas. Então, além desse aspecto que traz o conceito de Dharma como um dever ou como uma propensão a realizar aquilo que unicamente nós devemos realizar, no nível mais profundo. Mas existe um aspecto um pouco mais externo, diríamos, um aspecto exotérico, não é? Que é definitivamente aquilo que nós temos como vocação, aquilo que nós temos como um dom, né? Uma habilidade inata. Aí nesse sentido, então, nós começamos a entender o Dharma já de uma maneira um pouco mais próxima da nossa realidade. Sem perdermos de vista, sem perdermos uma ideia clara e real de que o que precede a nossa constituição de aptidão na vida é o verdadeiro Dharma. Aquilo que antecede esta nossa vocação. Ou seja, nós temos uma vocação prévia, como almas espirituais, de realizar o bem, de realizar a verdade, de realizar um propósito que beneficie outros e cumpra um propósito maior, não apenas um propósito ou um interesse muitas vezes egoísta. Quando há esta propensão natural de realizar o bem, de realizar a verdade, então nós temos uma estrutura externa, uma estrutura, sim, na nossa condição de vida, onde nós poderemos exercitar este ato do Dharma, este ato que precede a vocação. Empoderamento com base em princípios da verdade, em princípios do bem. Nesse sentido, nós então conseguimos realizar este propósito do Dharma na vida, independente das condições e das possibilidades que nos apresentam. Por exemplo, se uma pessoa tem um Dharma, consciente do seu Dharma, e ela coloca então essa sua natureza para realizar o bem, realizar a verdade, num aspecto de vocação, temos a hipótese de que a vocação desta pessoa seja, por exemplo, a medicina, ou seja, a advocacia, ou seja, um professor. Ele então traz esse empoderamento que ele tem de realizar o bem, realizar a verdade na sua ação para a sua habilidade. Ou seja, ele transcende a limitação daquele ambiente, diríamos, profissional, de um ambiente meramente condicional. Por exemplo, eu posso ter uma natureza para o bem, mas eu trabalho numa atmosfera ou num ambiente em que a corrupção, por exemplo, é o que predomina. Ou num ambiente em que há uma competição
muito acirrada e que me impossibilita de agir de maneira muito coerente com os meus princípios. Naturalmente, esta pessoa não vai ficar feliz ali por muito tempo. Ou ela se adapta àquela condição, ou ela simplesmente sai daquela condição para realizar algo que faz sentido a ela. Por isso que a vocação muitas vezes é um princípio que nós devemos realmente entender com base nos nossos valores pessoais para realizá-lo na prática. Porque se eu não conheço bem os meus valores, não conheço bem os meus princípios e miro apenas um resultado material, os benefícios, às vezes até mesmo financeiros advindos de uma boa profissão, de um bom trabalho, eu posso não estar plenamente feliz. E o Dharma, no seu aspecto primal, é justamente realizar o ser num aspecto em que ele possa vivenciar plenamente a sua felicidade, a sua realização pessoal, espiritual, individual. Há esta necessidade de entender primeiramente os seus valores prioritários, os seus valores intrínsecos, para depois entender qual habilidade eu tenho. É entender os princípios que estão em você para poder agir, atuar de maneira mais eficaz, de maneira mais produtiva e principalmente algo que seja realmente válido a princípios de verdade, a princípios do bem, tanto para você quanto para os demais. Isso tudo realmente são conceitos assim muito vastos, né, que eu estou sintetizando aqui em poucas palavras, em poucos minutos, para você poder entender. Agora, existe também um outro aspecto que é da psicologia, e não de uma psicologia já corrompida, mas de algumas vertentes da psicologia que são válidas. Eu poderia citar aqui pelo menos dois autores. Um deles é o Viktor Frankl, psicólogo alemão, primeira metade do século XX. Ele fala algo muito interessante, que diz respeito a você não ter uma expectativa com a vida, a você não ficar esperando algo da vida, mas usar da meditação, da reflexão para entender, se questionar o que a vida espera de mim, não o que eu espero da vida. Qual a minha expectativa com a vida? Na vida nós temos apenas uma postura de fazer o bem, fazer a verdade, agir de modo coerente, de modo veraz, de modo benéfico. E a vida então responderá, pois é esta a expectativa que a vida tem de nós. Porque muitas vezes é comum invertermos a posição e ficarmos sempre numa expectativa do que a vida vai me trazer. E certamente o que nós idealizamos muitas vezes não corresponde ao que a vida traz. Não porque a vida falha, mas porque existem certas regras em jogo, regras sutis e que não são estabelecidas por um Deus, mas pelas nossas próprias ações, pela própria responsabilidade que nós devemos assumir com as nossas ações. E para que essas ações sejam correspondentes às nossas expectativas mais profundas e não meramente expectativas superficiais, é necessário então entender esse aspecto ontológico da verdade e do bem, esse aspecto do Dharma. E se nós mudamos então essa expectativa de não esperar algo da vida, mas o que a vida deve esperar de mim, nós mudamos já muito a nossa apreensão em relação ao que ocorre na nossa vida, ao que ocorre no mundo. E principalmente não ficamos presas fáceis de toda a manipulação de opiniões, da realidade, de desejos, manipulação da nossa própria individualidade, que é o que está em jogo no mundo desde sempre. Mudar essa expectativa favorece muito. E de modo mais prático, é sempre também ir contra a corrente do que ocorre hoje, que é muito mais fácil você considerar o que é melhor para mim e considerar unicamente o que me interessa e fazer pouco pelo que o outro terá como resultado desta nossa atitude individualista, egoísta. Mas, trazendo esse exemplo do Viktor Frankl, de não ter uma expectativa com a vida, mas refletir sobre qual a expectativa que a vida tem de mim, é também trazer esse exemplo, esta exercitação da nossa capacidade de pensar em relação ao outro, o que o outro tem de expectativa quanto a mim. E claro que o outro não num sentido
de julgamento, né? Como que ele vai me julgar, mas do outro enquanto também princípios. De acordo com os princípios do outro, o que ele espera de mim. Naturalmente, uma pessoa que não tem uma boa índole, não tem uma boa virtude, um bom caráter, ele terá uma expectativa que talvez não seja a que eu possa entregar a ele. Mas, se eu tenho os meus princípios, se eu estou atuando no Dharma, agindo para a bondade, para o bem, agindo pela verdade, certamente a expectativa irá surpreender aquela pessoa que está, de certa forma, numa condição, às vezes, de sofrimento até. Porque a ignorância, a falta de caráter, elas degradam a nossa capacidade de encontrar prazer, de encontrar satisfação, de encontrar sentido na nossa vida. E é justamente sobre isso que Viktor Frankl fala, justamente no sentido de buscar o sentido da vida. Nós encontramos o sentido da vida quando encontramos a nossa vocação, baseada no Dharma, de não buscar uma expectativa com a vida, mas entender o que a vida espera de mim. É nesse processo inverso de nos colocarmos a serviço da vida que entendemos a lógica do sentido da vida, ou do sentido de existir, não mais preso a ilusões fracassadas ou uma tristeza às vezes infundada, ou meramente o nosso ego que está sendo quebrado. Um outro psicólogo que eu gostaria de indicar para vocês, que é assim, talvez um dos mais importantes da atualidade, ele traz uma visão muito precisa sobre os conceitos do Jung, que também é outro grande psicólogo, embora tenha tido algumas deturpações devido à época em que ele viveu, mas é um filósofo muito importante dentro da história da psicologia moderna. No caso, Jordan Peterson. Ele traz então um livro, As 12 Regras para se Viver. Ele faz uma leitura muito parecida até com o de Viktor Frankl, porém com uma outra abordagem, certo? Ele vai tentar tirar um pouco esta ilusória concepção que nós temos, né, de que é muito importante eu ter uma expectativa com a vida, o que nos torna fracos, o que nos torna muitas vezes até incompetentes. Mas ter essa perspectiva de o que a vida espera de mim de maneira prática. Por exemplo, arrumar a cama. Se eu passo desde a minha infância a aprender a arrumar a cama, eu já não estarei mais numa expectativa da vida. Quem vai arrumar a minha cama? Mas não, eu já assumo um compromisso. O que a vida espera de mim a partir do momento em que eu arrumo a minha própria cama. Claro que isso na aplicação educacional de uma pessoa ainda na sua tenra idade, né, uma criança, um adolescente. Então são pequenos detalhes que, ao colocar em prática, ao trabalhar esses aspectos que hoje em dia são muitas vezes perdidos, deixados de lado, nós podemos sim encontrar um sentido real para a nossa vida, passar a ter uma perspectiva de servir a vida de uma maneira coerente, não de uma maneira sentimentalista, hipócrita ou às vezes até choramingosa, e desta forma conseguir estabelecer o verdadeiro Dharma na nossa ação, sermos verdadeiros e bondosos, pois é assim que a dinâmica da vida atua e é assim que ela espera com que nós atuemos. Tudo isso realmente é uma reflexão filosófica, mas que não está fora do âmbito do yoga, que é o propósito maior das temáticas aqui do nosso canal. Agradeço a sua atenção. Se curtiu este assunto, este tema, este vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal caso você não seja. E até a próxima. Namaskar.